Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa segunda aula de hoje, né? A nossa segunda aula aqui de análise lógica de programação. Nós estamos fazendo uma retomada de todos os conteúdos que nós passamos, né? Que nós estudamos ao longo desse módulo. Lembrando que é muito importante aí que você tenha essa consciência de estudar a linguagem de programação C, tá bom? É importante. E eu estava conversando com vocês, pessoal, no final da nossa primeira aula, que eu percebo que alguns alunos, né, conversam comigo que estão tendo dificuldade, que têm algumas dificuldades com relação a compreender algumas a linguagem de programação. Turma, essa dificuldade, ela é normal, tá bom? É o primeiro contato que vocês estão tendo com a linguagem de programação, é normal nós termos aí um pouco de dificuldade no início. E é como eu estava conversando com vocês. Nós precisamos estudar todas as disciplinas do curso, tá? Para a gente conhecer sobre todas essas disciplinas. Porém, não significa que você vai ser obrigado a trabalhar com programação, né? Talvez você não se identifique com programação, não seja a sua área de atuação. Talvez a sua área na informática seja outro segmento. E isso tá tudo bem, tá? Então, cada pessoa vai se identificar com uma área específica. Então, não se desanimem, não se desesperem por conta da análise lógica de programação, tá certo? Alguns alunos vão se identificar mais com manutenção, vai ter gente que vai se identificar mais com redes de computadores, terão alunos que irão se identificar mais com banco de dados e assim sucessivamente. Então, todas essas disciplinas técnicas que vocês forem passando, é importante que vocês aprendam, que vocês estudem essas disciplinas, que vocês se dediquem para aprender o máximo de informações possíveis, porque elas serão importantes, tá? E aí, pessoal, isso não necessariamente você vai precisar seguir na área da programação, tá bom? E também, às vezes, sabe o que é a linguagem? Às vezes você não se identifica com a linguagem C. Talvez você vai se identificar com outras linguagens de programação. Também tem isso, né? Eu tenho colegas que são bons programadores, mas eles gostam de programar especificamente em uma linguagem. Não se identificam com outras. E essa linguagem de programação que nós estamos estudando é a primeira de muitas que vocês irão aprender, tá certo? Então, vamos manter a animação, né? Vamos manter aí o foco no nosso curso técnico de informática. Nós estamos encerrando um primeiro ciclo muito importante nesse curso. Sejam perseverantes, né? Mantenham-se firmes, porque daqui a pouco o tempo vai passar muito rápido e daqui a alguns dias vocês serão, né, os próximos técnicos de informática na região de vocês, tá certo? Então, galerinha, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje. Nós estávamos falando sobre as principais características da linguagem C. Nós já falamos sobre a sua modularização, sobre a sua simplicidade, e agora nós iremos falar da sua imperatividade, tá? A linguagem C é uma linguagem imperativa. A linguagem C, você usa funções que modificam o estado do programa. De acordo com a função que você utiliza, essas funções modificam como esse programa está sendo, né, está funcionando. Elas são divididas em blocos e você as chama diretamente. Então, por exemplo, se eu quero chamar a função que eu criei soma, eu chamo soma. Soma, abro e fecho parêntese, ponto e vírgula. Desse jeito, eu estou chamando a função soma que eu criei lá no início da minha programação, tá bom? Lembrando aí o exemplo da calculadora, tá? Então, é disso que está sendo falado aqui nesse exemplo. Quando você precisa chamar um bloco, quando você precisa colocar para funcionar uma função, é só você chamar ela. Por isso que é importante que a gente conheça as funções da linguagem. Por isso que é importante que a gente conheça pelo menos as principais, né? Vocês já conhecem algumas, como scanf, printf e man. São as 3 funções que mais nós utilizamos em todos os nossos programas.
de uma forma geral, embora não seja obviamente a melhor escolha para todas as aplicações, você pode fazer quase qualquer coisa aí com a linguagem C. Vai depender muito do que você queira, tá? Mas a linguagem C ela tem várias possibilidades, né? Tem uma gama de possibilidades de aplicações. Ainda falando dessas características da linguagem C, uma outra característica é que é uma linguagem compilada. Existe uma diferença entre linguagens compiladas e linguagens interpretadas, tá? A gente também mencionou sobre isso e é importante que vocês se lembrem desses conceitos, porque esses conceitos caem muito em concursos, tá? Para técnico de informática. Então, esses conceitos, que às vezes a gente acha que é simples, eles caem bastante e geram pegadinhas. Então, a gente precisa entender o porquê que a linguagem C é uma linguagem compilada. O nome compilação, compilada, já nos remete àquela criaturinha que eu até perguntei para vocês no início da aula, que é o compilador. O compilador ele tem uma importância muito grande na linguagem C. Ele é o responsável aí pelo intermédio, né, entre a programação que você cria, que você escreve, com aquilo que o computador entende. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é essa compilação da linguagem C. Seus programas eles são rapidamente compilados, gerando aí um arquivo executável. Esse arquivo executável ele é de extrema importância, tá? Porque quando você gera, o compilador ele vai analisar linha por linha, letrinha por letrinha, conjunto de instruções por conjunto de instruções. E ele vai analisar se você escreveu tudo certinho. Se você escreveu tudo certinho, ele vai gerar um arquivo executável, ele vai executar o programa que você criou. E aí você vai conseguir interagir com esse programa, tá? E aí, pessoal, existem também na parte os recursos de baixo nível, tá? Como já foi citado anteriormente, a linguagem, ela possui um recurso também de baixo nível muito úteis, tá? Vários recursos de baixo nível que é para a programação a nível de processador, tá? Como o acesso à memória da máquina, o que elimina a necessidade do programador usar códigos em assembly, por exemplo. A linguagem C, pessoal, ela tem esse compilador que facilita muito o processo, tá? E onde a linguagem C é utilizada? Como é que essa linguagem C pode ser utilizada? Pessoal, a linguagem C ela foi utilizada em praticamente todos os tipos de hardware e software. Então, tanto para programação de diversos tipos de hardware. Quando eu falo diversos tipos de hardware, é marcas mesmo, tá bom? Então, desde Macs, desde máquinas que utilizam Windows, desde máquinas que utilizam Linux, estruturas de computadores pessoais, estruturas de computadores portáteis, dispositivos mobile. Então, todos esses estilos de hardware, a linguagem C também pode ser utilizada, tá? Visto que ela foi criada lá na década de 1970, com o intuito aí de trabalhar com acesso e controle aos espaços de memória das máquinas, acabou se tornando aí uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento aí de grandes produtos. Então, a linguagem C, pessoal, ela foi uma linguagem muito importante na introdução aí da programação, né? Lá em 1970, ela já era muito utilizada, né? Visto que ela foi criada lá em 1970, com o intuito aí de trabalhar com acesso ao controle dos espaços de memória. Ela foi criada para isso. Então, por isso que até hoje, ela é também reconhecida como uma das linguagens que os programadores têm uma maior capacidade de manipular os processadores, tá bom? Recursos que outras linguagens não têm com tanta facilidade. Mas ela foi criada para isso, né? Ela foi criada com o objetivo de controle dos espaços da memória, das máquinas.
e acabou aí ao longo dos anos se tornando uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento aí de grandes produtos ao longo da história, tá certo? A linguagem C também, pessoal, ela pode ser utilizada para a criação de jogos, tá? Para a criação de recursos digitais. Então, vocês podem depois fazer uma pesquisa. Quais são os aplicativos, quais são os sites conhecidos que utilizam a linguagem C como a principal ferramenta de desenvolvimento, tá certo? Isso também faz parte, né, de recursos que podem ser utilizados na linguagem C. Para iniciar aí, pessoal, o mundo da linguagem C, convido você, né, caro estudante e leitor, a primeiro entender um pouco como funciona o processo da construção de um programa. Então, agora nós iremos recordar como é que a gente cria um programa, certo? Lembrando que lá no início da nossa disciplina, eu passei até uma atividade para vocês, que era para vocês criarem uma sequência de comandos de casa para a escola. Vocês se lembram disso? Que eu passei o comando desde o acordar até vocês chegarem na escola, que eu pedi para vocês descreverem todos os passos que vocês faziam desde o acordar até chegar na escola. Isso daí, pessoal, é um exercício para nós entendermos que tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia pode ser considerado como algo programável, como uma sequência de comandos, na verdade, né? Uma sequência de comandos. Por exemplo, desde eu iniciar a aula, tem uma sequência para iniciar a aula. Desde vocês saírem de casa para pegar, muitos de vocês pegarem um ônibus para poder ir para a escola, outros pegam outros meios, né? Vão a pé, vão de bike, vão de qualquer outro meio de transporte para a escola. Então, cada um de vocês tem uma sequência de passos que vocês seguem desde o acordar até chegar na escola. Então, tem gente que acorda num horário diferente do outro, tem gente que, por exemplo, assim que acorda, vai fazer uma atividade na manhã, né, ajudar os pais em alguma atividade dentro de casa. Outros já vão direto, por exemplo, tomar café. Não importa, cada um tem uma sequência de passos. Essa sequência de passos, às vezes você faz de uma forma até inconsciente. É algo tão natural para você, é algo tão rotineiro, é uma rotina que você já tem, que às vezes você nem se toca, que são vários passos que você executa. Da mesma forma que a nossa vida é uma sequência de comandos, é uma sequência de instruções, o computador ele também funciona desse jeito. Só que a nossa sequência do nosso dia a dia, a gente faz de uma forma tão natural, né? Todos os dias a mesma coisa, que parece que já está no nosso HD, né? Já está no nosso inconsciente a sequência de passos. Só que o computador ele não sabe o que ele tem que fazer. O computador não compreende essa sequência de passos. Então, é a obrigação do programador falar o que ele tem que executar primeiro, o que ele tem que executar por segundo, por terceiro, por quarto, por quinto, e assim sucessivamente. Então, é o nosso papel dar instruções claras para o computador, para ele executar o que a gente quer. Então, se eu começar a falar para vocês e não falar e começar a falar, por exemplo, em um idioma que vocês não entendam, né? Se eu começar a falar aqui um idioma que vocês não entendam, eu posso estar passando várias instruções para vocês e vocês não irão fazer as instruções. Por quê? Eu não estou falando em uma linguagem que vocês conseguirão compreender. Do mesmo jeito, é uma máquina. Por isso que a gente tem que programar exatamente na sintaxe que a linguagem solicita. Então, se ao invés de colocar printf, eu colocar um print, só print, o nome print, a linguagem você não vai entender. Por quê? Porque eu não estou falando a linguagem, não estou utilizando as palavras corretas que a linguagem compreende. E aí, pessoal, tem um outro ponto na programação. Eu conversei com vocês anteriormente
que quando se fala de programação, se fala de regra. A gente precisa seguir uma regra. E essa atividade que eu passei para vocês, eu acho que foi no primeiro dia de aula, que eu pedi para vocês fazerem, até eu acho que também pedi para vocês fazerem o passo a passo de como, por exemplo, fritar um ovo, fazer uma receita de bolo, algo do tipo. Nós temos uma sequência de passos. Então, vamos relembrar. Imaginem aí que você vai fazer um bolo de chocolate. Normalmente, quando você vai fazer um bolo, né, você vai bater a massa do bolo, você tem que seguir um passo a passo. Eu, pelo menos, eu fui ensinada que a gente precisa primeiro pegar as gemas, né, colocar o açúcar e a manteiga em uma tigela, em uma bacia. E aí mistura, 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 mistura. Depois, né, eu adiciono as xícaras de trigo, misturo, 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 misturo. Depois adiciono o leite, misturo, 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 misturo. Depois eu bato as claras em neve e misturo essas claras em neve com o bolo. Aí, por último, é que eu coloco o chocolate. Eu, pelo menos, eu fui ensinada desse jeito. Esse é o meu passo a passo. Não está tão detalhado, né? Que eu poderia ter detalhado mais. Quanto mais detalhado for o passo a passo, melhor é a programação. E aí, galerinha, eu não posso, por exemplo, na minha receita, eu não poderia começar colocando leite e colocando o achocolatado e batendo aí o leite com os ovos. Para mim, o meu passo a passo não ia funcionar desse jeito. Tá? É algo do meu passo a passo, certo? Então, não dá para eu poder trocar os processos, trocar o passo a passo. Não tem como eu colocar o bolo para assar antes de eu bater a massa. Não tem como eu colocar a massa dentro da forma de bolo antes de untar, de passar aí margarina, tem gente que passa óleo, aí fica de acordo com a sua receita. Então, existe uma sequência, o início, o meio e o fim. Essa sequência ela precisa ser seguida. Desde você fazer uma receita, que cada uma tem a sua, desde você simplesmente ter um passo a passo, até mesmo a rotina, né, a sua rotina, é igual à programação. Então, a primeira linha de código que você precisa escrever em uma linguagem de programação C são, no caso, as bibliotecas. São as bibliotecas. Não importa a sequência, mas é importante que todas elas sejam escritas nas primeiras linhas de código. Depois disso, nós temos a declaração das variáveis. Ou também a criação das funções. Também elas podem estar aí dentro dessa estrutura. Aí, você definiu as variáveis, você criou as funções, e agora você vai para a instrução da função main. Isso daí é uma sequência, a gente precisa seguir, respeitar esse processo, tá bom? Então, na programação, pessoal, tudo é regra, tá? Para iniciar aí no mundo da linguagem C, convido você a entender um pouco mais de como funciona o processo de construção de um programa. Geralmente, este processo ele é similar para qualquer linguagem de programação, certo? Que é esse processo bem aqui. Todas as linguagens de programação que são compiladas, todas as linguagens de programação que são compiladas, elas seguem essa sequência obrigatoriamente. Nós temos o código-fonte, que é escrito, que é feito pelo programador, no caso por vocês, tá? Vocês escrevem o código de vocês, aí vem o compilador e vai analisar, ele vai verificar se vocês escreveram correto as coisas. Se não esqueceram de nenhum ponto e vírgula, se não esqueceram de nenhum aspas duplas, se não esqueceram de nenhum parêntese, né? Se não colocaram algum acento, porque tem gente aí
Se colocar algum acento em alguma palavra reservada, já whereas, né? Já era. Não vai funcionar, tá bom? E aí vocês explicam, olha, eu não estou colocando aqui, eu sempre gosto de falar isso aqui, porque vai que o povo que está assistindo a aula pela primeira vez fala assim, eita, que aquelas palavras ali estão todas sem acento, né? Não, é porque se for programação, se for código, realmente não tem acento não, viu? Não tem acento, não tem vírgula, não tem caractere especial, não tem nada. Isso daí é uma regra, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, nós temos o código. Esse código, ele entra no compilador. O compilador é um programinha que vai analisar tudo. Aí ele fala, ahá, não tem nenhum erro. Então, vou gerar aí, vou passar para o próximo passo, né? Vou gerar o código. E esse código, ele vai lá para a linguagem de máquina e ele gera um executável. É feito aí, é criado um executável daquele comando que você criou, tá? Então, o compilador ele pode ou dar liberação ou paralisar a sua programação. Ele vai falar, ahá, esqueceu do ponto e vírgula, tá? Então, ele vai falar assim, olha, lá na linha 13, lá na linha 14, tem um erro de compilação. E aí, galerinha, é algo que eu estava vendo até nesses dias em um podcast de alguns programadores, estavam até criando alguns memes sobre compiladores, que eles sempre falam que o compilador fala o seguinte, o erro está na linha 13, mas na verdade o erro não está na linha 13, o erro está na linha anterior, na linha 12, tá? Então, quando vocês forem compilar o código de vocês, que o compilador fala, olha, o erro está na linha 13, eu dou a dica logo para você olhar uma linha antes e uma linha depois do que ele falou que está errado, viu? Então, tenho essa atenção de sempre olhar uma linha antes e uma linha depois, de onde ele mostrou o erro, tá? E aqui, pessoal, essa é a etapa, são as etapas da construção de uma compilação, tá bom? Pessoal, por favor, anotem, registrem esse passo a passo, tá? Porque eu fiquei assim, eu fiquei me perguntando por que o povo não falou compilador hoje, né? Então, turma, coloquem aí, peguem o caderno de vocês, coloquem aí que a linguagem C é uma linguagem compilada. Coloque isso daí, escreva para você não esquecer. É uma linguagem compilada e aí você vai escrever esse gráfico que está sendo mostrado. Nessa última parte que tem um monte de 0 e 1, você não precisa escrever esse monte de 0 e 1 aí não, tá? Você escreve pelo menos só uma sequenciazinha pequena de zeros e uns, pode ser aleatória, não precisa ser igual essa daí não. Só para você entender que depois, o último processo é a codificação binária, tá bom? Escrevam esse passo a passo, porque isso aqui vocês têm que fixar na mente de vocês, tá bom? Código, compilador, código e linguagem de máquina. Então, eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês escreverem essa parte, para nós darmos continuidade à nossa aula, tá bom? Então, 3 minutinhos aí na tela para vocês.
Pronto, galerinha. Então, esse aqui é o processo que acontece com todo o código que vocês fazem, tá? Esse aqui é a primeira parte, que é a criação do código. Essa aqui é a segunda parte, que é a compilação. E essa aqui é a terceira parte, que é a codificação dessa compilação em código de máquina, tá? Em linguagem de máquina, que é a sequência de zeros e uns. Em geral, pessoal, o ciclo de construção de uma aplicação engloba 4 etapas, conforme aí está sendo mostrado nessa figura, tá? Que é a mesma figura que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, certo? A mesma sequência, tá? É a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Isso aqui segue um padrão, tá bom? Toda linguagem compilável que tem um compilador, ela segue essa estrutura, essa sequência. E aí, pessoal, nós temos, no caso, né, a escrita do código-fonte. Ao longo das nossas aulas, nós acabamos aprendendo que existe uma estrutura, existe uma sequência de regras, como também foi mencionado hoje, tá? Que essas regras, ou formato, ou também conhecida como sintaxe, porque as regras, o formato da escrita, nada mais é do que a famosa sintaxe que eu tanto falo para vocês, que deve ser seguida e que deve ser denominada aí como sintaxe da linguagem de programação, tá bom? Cada linguagem tem o seu jeitinho de escrever, tem o seu jeitinho de determinar alguma ação. O objetivo deste livro, no caso, esse aqui é o mesmo material que eu disponibilizei para vocês, tá? É orientar o leitor neste momento em que o código-fonte é escrito, ou seja, como escrever seguindo a sintaxe correta da linguagem em si. Existe uma estrutura, existe aí uma sequência, um passo a passo. Existem palavras específicas que devem ser utilizadas. É nesta etapa que o programador realiza o esforço de escrever o código que dará origem ao programa final, conforme aí pode ser visto na figura ao lado. Esse código ele deve seguir as regras rígidas, que é a sintaxe, para que o nosso compiladorzinho ele tenha sucesso ao construir o programa. Então, o compilador, não é porque ele queira ser chato, ficar analisando tudo, mas é porque ele vai olhando, né, linhazinha por linhazinha. Cada linhazinha que ele vai analisando, ele vai criando uma estrutura do código executável. Ele vai criando, ele vai criando, ele vai criando, ele vai criando. Se tem alguma coisa errada, ele acaba rompendo, ele não segue em frente, ele não continua construindo o executável. E aí nós temos um erro de compilação, tá bom? A compilação do programa, né? Após você escrever esse código-fonte, após você escrever esses comandos, o programador ele deve acionar o compilador. Por isso que eu dei para vocês aquele site que se chama Programe-se. Porque o Programe-se para a gente é interessante porque ele fornece um compilador de linguagem C sem que você instale nada na sua máquina, porque normalmente os compiladores eles são instalados ou no computador, no celular, no tablet, precisa ser instalado. Esse programa, esse site que é o Programe-se, ele te dá a possibilidade de você usar o compilador de forma gratuita, tá? E você não precisa instalar nada. Então, o objetivo daquele site é que a gente consiga executar, que a gente consiga analisar linha por linha de código, tá certo? O programador ele deve acionar o compilador para que o mesmo possa verificar a consistência do código escrito e construir aí o programa executável, que é o objetivo de se criar um programa. Quando o programador ele cria um programa, o foco dele é o executável. Ele quer testar se está funcionando. Ele quer o programa rodando. Então, o foco dele sempre vai ser o executável. Se o executável não foi realizado, se não gerou um programa, então
tem alguma coisa errada que precisa ser visto, tá certo? Essa etapa é denominada de compilação. Compilação. E neste momento podem ocorrer duas situações. Na primeira situação, o compilador não encontra erros no código-fonte. E aí avança, né, para a etapa seguinte. Isso daí é o que todo mundo espera. Na verdade, isso daí é o sonho de qualquer programador. É ele fazer um código e rodar de primeira e não precisar consertar nada, tá? Não ter nenhum tipo de erro. É o sonho de qualquer programador. Já na segunda situação, pode acontecer algo diferente. Na segunda situação, o compilador ele pode encontrar erros. E se ele encontra erros, neste caso, a operação ela é abortada, tá? Ela é cancelada, ela é parada. E são aí exibidas mensagens como os erros que foram encontrados. E aí que o compilador fala, olha, dá uma olhada lá na linha 13, dá uma olhada na linha 12. E tem compiladores que ainda dão a dica, tá faltando um ponto e vírgula aí em algum lugar. Eu analisei que eu encontrei um parêntese aberto, mas eu não encontrei o fechamento deste parêntese. Tem uma chave abrindo aqui o programa, mas não tem nenhuma chave fechando, né? Ele pode dar essas dicas, certo? E aí você precisa ler os erros, tá? Você tem que ter o costume de ler os erros. Isso daí é importante. E aí, galerinha, para relembrar vocês e aquelas pessoas, né, que perderam as primeiras aulas de linguagem C, aproveitem. Aproveitem, analisem. Aqui eu estou fazendo uma revisão desde os primórdios, né, da nossa disciplina. Hoje eu comecei a falar com vocês desde lá o princípio, né, desde a criação dos computadores. E aí eu passei por toda a necessidade das linguagens de programação, relembrei vocês a parte conceitual da linguagem C. Hoje eu só não falei de pseudocódigo, tá? Porque como a gente está focando já na linguagem C, eu não trouxe de novo o pseudocódigo porque a gente já está em outro nível, tá bom? Outro nível de conhecimento. E aí se eu trouxesse o pseudocódigo de novo, talvez confundisse a cuca de vocês. Então, por isso que eu só trouxe a linguagem C mesmo, tá bom? Mas, você que ainda não conseguiu compreender algo, então é importante que você preste bem atenção nesses próximos passos, nesses próximos slides, porque eu vou explicar novamente a estrutura básica de um comando da linguagem C, tá bom? Pessoal, aqui são as bibliotecas. Eu já tinha mencionado para vocês que a linguagem C ela tem regra, ela tem estruturas de palavras que precisam ser utilizadas para o computador entender o que você está querendo falar. E aí essas palavras, que são chamadas de palavras reservadas, e as funções que já estão feitas, prontinhas, lindas e maravilhosas para serem utilizadas, todas essas instruções, elas são guardadas em um lugar. E esse local onde é guardado vários recursos, várias instruções, em uma linguagem, não é só na linguagem C, em uma linguagem qualquer, é chamado de biblioteca, tá bom? Então, gostaria de apresentá-los, tá? Para vocês, uma das primeiras bibliotecas e uma das principais bibliotecas da linguagem C. Nós chamamos de include, é a forma, é o comando que está falando, olha, eu estou incluindo, estou inserindo uma biblioteca. Então, a palavra include, hashtag, né? Hashtag include, está falando, olha programa, olha a linguagem C, eu estou adicionando uma biblioteca. Te prepara, tá bom? E aí, pessoal, nós temos uma estrutura,
uma sintaxe que toda biblioteca ela precisa estar entre esses dois sinais, tá? De menor que e de maior que. É obrigatório. Se você não coloca esses dois sinais, ele não entende que você está inserindo a biblioteca. E aí, para aqueles que não conhecem, tá? Gostaria de apresentar a biblioteca stdio.h. stdio.h. Eu fui ensinada, né, há alguns anos atrás, pelos meus professores de programação, que a gente chama essa biblioteca desse jeito. Então, para continuar a tradição, vou ensinar para vocês do mesmo jeito que eu aprendi, tá bom? A gente chama essa biblioteca de stdio.h. Lembrem-se muito bem dessa biblioteca, porque se vocês esquecerem dela, o seu programa não roda. Porque esta biblioteca aqui, ela é só ela é responsável por funções como a main, tá bom? Que é só a função principal de todo o programa. Ela é responsável aí pela printf, que é só outra função principal, e a scanf, que é outra função principal. Scanf. Essas três funções estão guardadas dentro do include stdio.h. Se você se esquece, você não consegue utilizar nenhuma das três. E aí eu te digo, dificilmente você vai fazer, é impossível você fazer um programa em C sem essa biblioteca por conta da main. Então você pode até não encontrar as outras bibliotecas, mas essa daqui você vai encontrar. Include, que é o comando de incluir a biblioteca, e aí o nome da biblioteca é essa daqui, stdio.h. Outra biblioteca que provavelmente vocês encontrem bastante. E se você, professor, eu estou com dúvida se todos esses recursos que eu vou precisar utilizar na minha programação estão na stdio.h. Então, coloque também a stdlib.h, só para desencargo de consciência. É a segunda biblioteca mais utilizada, tá? Normalmente, a maioria dos programas que você for visualizar na internet, que utilizam a linguagem C, você vai encontrar a stdlib.h. stdlib.h. É assim que a gente pronuncia o nome dessa biblioteca, tá bom? Essa daí é uma outra instrução. Aí, turma, nós temos aí a função principal. Sem essa daqui, também nada funciona. Tudo que for necessário, tudo que for preciso ser executado dentro de um programa, tem que ficar dentro da função main. E quem é que define a abertura e o fechamento da função main? São essas criaturinhas bem aqui que se chamam chaves. As chaves, elas são um sinalzinho que indica a abertura de uma função e o fechamento de uma função. Elas sempre andam em pares. Então, se você abrir uma chave, feche logo, porque senão você vai esquecer e vai te dar dor de cabeça. E aqui, dentro da função main, é que você vai escrever tudo, mas é tudo que você quiser. Aqui é que você vai escrever printf, scanf, aqui é que você vai chamar as funções para serem executadas, aqui que você vai criar vetor, matriz, aqui que você vai fazer tudo, tá bom? Porque é dentro dessa função que todas as instruções são executadas, tá certo? Então, não vão se confundir. Se você colocar uma instrução fora da função main, você tem que saber que essa instrução não vai ser executada. Ela vai ser criada, mas não executada, tá bom? E aí nós veremos alguns desses exemplos. Aqui no caso, né, a outra
o outro slide, é perguntando o seguinte: qual é a instrução que eu preciso colocar neste programa para aparecer Hello World ou então Olá Mundo na tela? A função que eu preciso é essa daqui, eu vou seguir a sequência, né? Eu preciso utilizar o printf, e aí, pessoal, eu abro e fecho parêntese, vou colocar o ponto e vírgula, tá? Isso daqui é uma sequência que a gente precisa ter já quase que instantânea. Abriu parêntese, fecha parêntese e bota ponto e vírgula. Outra instrução que a gente precisa ficar ligadinha é com relação às aspas. Aspas duplas. Abriu, fecha logo, para não ter perigo de esquecer. Isso daqui é a regra do printf. Essa sequência é a regra do printf. Tudo que você quiser escrever, por exemplo, qualquer palavra, você vai escrever dentro, entre essas aspas. Então, aqui eu vou colocar olá, olá mundo. Então, se eu escrevo olá mundo aqui, quando o meu compilador for analisar o código, analisar linha por linha, linha por linha, linha por linha, ele vai verificar o quê? Que tem essa instrução para ser realizada e aí ele vai mostrar um executável na tela. Exatamente o que está sendo mostrado aí para vocês. Está pequenininho, mas aqui na tela está mostrando Olá Mundo, só e somente só. Tá certo? Só e somente só. Essa daí é a instrução. E olha aqui, só para vocês verem que eu não estou mentindo, já tem a resposta aqui, tá bom? Que nós temos a sintaxe, né? Ó, olá mundo, tá certo? E aí o fechamento. Lembrando, essa outra instrução aqui, que alguns de vocês podem estar se perguntando, professora, apareceu uma coisa nova que você não explicou. Essa criaturinha bem aqui são os comentários, tá? Tudo que você vê entre essa barra, que tem a barra, é comentário. É algo aleatório, é só um comentário, né? Ele não modifica nada no programa, tá bom? Então, eu posso colocar qualquer palavra, qualquer inscrição, qualquer texto aqui que não vai modificar nada no meu programa, porque tem essa instrução, esses dois comandos aqui, barra antes. Os comentários podem ser feitos em qualquer momento, tá? Em qualquer momento da programação, tá bom? E aí, galerinha, de acordo com aquele programa lá anterior, o que precisa ser modificado no código para gerar o resultado abaixo, né? Eu já fiz a programação Olá Mundo. E aí, o que era que seria necessário para aparecer na tela Olá Pessoal, né? Então, se você sabe da resposta, coloque aqui no chat, né? Para saber se realmente você entendeu. O que seria necessário para você escrever na tela Olá Pessoal, tá bom? Para saber se vocês realmente estão lembrando a sequência e a estrutura da função printf, tá? Então, pessoal, existe aí um passo a passo que precisa ser seguido, que primeiro ponto você precisa escrever corretamente a palavra, printf, precisa ser escrito corretamente. Eu abro e fecho parêntese, ponto e vírgula. E aqui, deixa eu ver aqui qual é a, é azul. E aqui, pessoal, aspas duplas, e aqui eu escrevo Olá, pessoal. Dessa forma, quando o compilador executar esse comando, né, imagine aí que eu estou adicionando esse comando ao programa anterior, tá bom? É só para adicionar essa linha de código ao comando anterior. Aí ele vai executar também Olá, pessoal, tá certo?
E aí, desvendando o mistério, né? O programa total completo para mostrar as duas instruções é criando dois printfs, tá? Eu tenho o primeiro printf e o segundo printf, ó. O primeiro printf e o segundo printf. Olá, mundo e olá, pessoal. Então, se você quiser escrever outros textos na tela do seu PC, na hora de executar um programa, você vai precisar utilizar outros printfs, certo? Então, toda vez que você quiser mostrar na tela, isso aqui também é conhecido como comando de saída, tá? Comando de saída. Por quê? Porque aqui a gente está utilizando uma estrutura de saída de dados. Qual é um dispositivo de saída de dados, pessoal? É a tela do nosso computador. Então, é um comando de saída porque ele está mostrando para o programador o que está sendo processado dentro da máquina. Tá certo? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês o seguinte. Eu trouxe para vocês esse programa, que é o programa da calculadora básica, né? Com o comando SI. Esse comando aqui, ele está no pseudocódigo, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está no pseudocódigo. Eu quero, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês agora, e eu quero que vocês tentem relembrar aí o que a gente aprendeu na linguagem C, e eu quero que vocês olhem esse programa e que vocês analisem como é que vocês iriam escrever esse programa para a linguagem C. Esse programa ele está em pseudocódigo. Se vocês perceberem, ele está com escreva, leia, está com instruções bem diferentes da linguagem C, certo? Eu quero que vocês olhem esse código e que vocês transcrevam esse código para a linguagem C, tá? Primeiro ponto, tem que se lembrar da biblioteca. Aqui não tem biblioteca no pseudocódigo, mas na linguagem C tem, você tem que seguir essa regra. Leia esse código e veja o que ele faz e transcreva, tá? Escreva como linguagem C. Aí tem, escreva, digite o primeiro número. Nós sabemos que esse comando na linguagem C não é escreva, é printf, tá? Leia, número 1. Nós sabemos que na linguagem C não é leia, é scanf. Então, eu quero que vocês, né, façam a inscrição desse código para a linguagem C, tá bom? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem essa programação, fazerem esse exercício. Eu quero que vocês façam esse exercício. Eu vou chamar alguns polos para poder me ajudar a dizer como é que a gente escreve cada um desses comandos para a linguagem C, tá certo? E aí, pessoal, vou dar um tempinho para vocês e já já a gente retorna para dar continuidade e eu vou chamar alguns de vocês para me ajudarem a explicar algumas linhas de código, tá bom? Então, até já já. 3 minutinhos aí para vocês, pessoal.
Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Galerinha, esse programa, ele é um programa que a gente consegue transcrever ele naturalmente, pelo menos a primeira instrução para a linguagem C, tá bom? Se vocês não conseguiram escrever essa parte aqui do case, não tem problema, mas pelo menos o restante eu quero que vocês tentem, tá certo? Nós vamos daqui a pouco fazer esse processo. Lembrando, você precisa incluir as bibliotecas. Então, inclua stdio e stdlib.h, tá? As duas precisam ser inseridas. Na nossa próxima aula, daqui a pouco, depois do intervalinho, nós vamos dar continuidade a esse processo. Então, até já já, pessoal!